frente. Que bom que vocês estão aqui, estou muito feliz de compartilhar mais uma aula, mais uma sexta-feira juntos. Já são 2 de 8, falta só 6. Então a gente está aí no nosso percurso de aprender um pouquinho sobre vocação. Também quero avisar vocês que já vai ficar gravado. A gente conseguiu subir na quarta-feira já o conteúdo lá para o YouTube. Então, se você perdeu a última aula, por favor, você pode assistir lá, não tem problema, ficar com a aula atrasada, não ter participado online, mas você pode participar depois lá assistindo, se você ainda não assistiu. Também, se você não fez a lição da semana que vem, na terça-feira eu vou fechar lá, e aí quem fez, quem não fez, bora para a próxima, e aí vai ser, a gente faz a média das lições de toda semana aí, e aí você vai ficar com uma a menos. Então, se você não fez, teve alguma dúvida, entra lá, manda um áudio para mim, se você teve alguma dificuldade de entender alguma coisa, e a gente passa para a próxima. Vou deixar para ser mais para frente um pouquinho, mas hoje nós vamos falar sobre dons, e nós vamos sortear esse livro aqui, ó, do pastor Luciano Subirá, com um autógrafo meu, não, brincadeira, ele não está assinado porque ele está fechadinho. Falar em Línguas, esse livro aqui é um livro muito legal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre dons, então até o final da aula, a gente faz o sorteio desse livro aqui. Semana passada foi comida, essa semana vai ser alguma coisa de estudo, né? A gente está num curso, a gente tem que sortear alguma coisa para o pessoal ler, né? E a gente comprou mais. O último prêmio vai ser um negócio muito legal. O Mike está com ele lá. Na próxima aula, se ele conseguir participar, ele já mostra para a gente lá um negócio bem massa. E temos mais um livro também que vai ser sorteado na próxima semana. De literatura, falando sobre esse curso, sobre essa aula de hoje, falando sobre dons, eu quero indicar 2 livros. Esse primeiro livro aqui, que é Tempo de Confiança, Confiando em Deus e uma Sociedade Pós-Cristã, do Stephen Nichols. Esse aqui é muito bom, esse livro, eu já li ele, é bem legal. Se você não quiser comprar, a gente pode fazer um empréstimo aí, desde que você, no final dos empréstimos, você me devolva esse aqui. E esse outro aqui também, esse é um livro um pouco mais para quem gosta de informação, um conteúdo mais denso assim, mas é um conteúdo muito legal. Esse aqui eu ainda não terminei de ler, que é Geração Perdida, e aqui fala para por que as pessoas estão abandonando a igreja e repensando a sua fé. Geração Perdida, é bem legal, é do autor David Kinnaman, é bem legal mesmo, mas esse aqui é um pouco mais empréstimo com garantia de perdão. Não, sem perdão se rasurarem ou rasgarem meus livros, mas eu posso emprestar eles todos. Então esse aqui também é bem legal, esse aqui é um conteúdo um pouco mais denso, então se você gosta de bastante informação, indico esse livro para você, Geração Perdida, você pode pegar comigo, depois a gente faz uma listinha de empréstimo, e este o segundo, que é Tempo de Confiança, Confiando em Deus em uma Sociedade Pós-Cristã. São autores modernos, tem uma abordagem bem contemporânea. Se você gosta de ler, são 2 indicações de livro para esse conteúdo que nós vamos ler hoje, e no final nós sorteamos esse livro aqui do pastor Luciano Subirá, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. O pastor Luciano Subirá, está aqui a assinatura dele na capa de fora. Beleza? Deixa eu ver quem é um corajoso aí para orar. Dreise, ore por nós, ore por seu esposo, que vai nos dar a nossa lição de hoje da aula, por favor. Espera aí. Espera, tá funcionando ou não o áudio? Tá funcionando, eu tô te ouvindo. Beleza, então. Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui aprendendo mais a sua palavra, mais aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, que essa aula venha a ser bem edificante para a gente, que nós venhamos a entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Deus, abre o nosso entendimento, abençoa, Senhor, a vida do Jonathan, que vai estar ministrando, falando da sua palavra nessa noite. Abre o entendimento de cada um aqui, que cada um venha se identificar com alguma das coisas que vai ser falado, e conforme vai ser os outros dias, que o Senhor possa ministrar no nosso coração, Pai, e que a gente possa nos identificar cada vez mais com essa vocação, com aquilo que o Senhor deixou para nós, com aquilo que você tem sobre nossas vidas como missão, como propósito, e que a cada dia mais nós possamos
nos achegar a Ti, descobrindo mais a nossa identidade no Senhor, Pai. Então, eu te agradeço, desde já te entregamos essa aula, que venha ser uma aula maravilhosa, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Joe, meu querido, com você. Amém, amém. Estão me ouvindo? Estão me vendo também? Fechou. E aí, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aí a respeito de talentos e dons. Eu só queria ver o rostinho de vocês aí, dá um belezinha, se tá todo mundo me vendo aí, se tá tudo ok. O Thiaguinho falou que sim. Quero ver vocês aí, ó. Fala, Everton, tamo junto. Isso aí, beleza, estão me ouvindo bem. Galera, seguinte, a aula sobre talentos e dons, o Mike aí apareceu, tamo junto, Mike. Isso aí, o Mike acho que foi no mercado para pegar a internet. Brincadeiras à parte, mas eu quero falar um pouco sobre talentos e dons com vocês. É uma aula muito extensa, até brinquei com o Thiago, falei, eu tenho que ter mais que 1 hora só para falar sobre dons e talentos, porque realmente é um assunto que ele é muito amplo na palavra de Deus, né? Mas, enfim, vamos começar com o talento. Galera, todos nós, eu, você, pessoas que você conhece, têm talento, mas muitas vezes o nosso talento ele não está atrelado ao nosso dom. Ele tem uma diferença muito grande. Para nós começarmos a nossa aula de hoje, nós precisamos entender o que é talento e o que é dom. Galera, é o seguinte, quando a gente fala sobre talentos, são coisas que são adquiridas ao longo do tempo. Um exemplo, muitas vezes você tem a sua profissão e você é muito talentoso naquilo que você faz, não é verdade? Tem pessoas que muitas vezes gostam de um esporte e já nasceu com aquele talento. Um exemplo, eu sou jogador de futebol, jogo muito bem. Brincadeiras à parte, não é tudo isso. Mas o Messi, sim, nasceu com um talento. O Cristiano Ronaldo nasceu com um talento. E esse talento ele pode ser adquirido conforme o tempo vai passando e você se dedicar cada vez mais a isso. Todos os talentos, eles são para glorificar a Deus. Então, muitas vezes você pensa, mas eu faço coisa secular. Um exemplo, eu trabalho com carpintaria. Esse é meu talento, mas como que eu faço para glorificar a Deus com esse talento? Essa é a pergunta que nós temos que se fazer todos os dias. Porque tudo que nós fazemos, ele é atrelado ao nosso talento. Beleza? Então, assim, muitas vezes você quer buscar algo, eu quero um talento específico, algo novo. Então, Deus ele vai te conceder um talento, sim, mas para isso você precisa glorificar Deus com ele. Então, muitas vezes o talento ele vem com várias outras características, como música, dança, teatro, entre outras coisas que você pode fazer para glorificar Deus na igreja, mas também fora dela. Beleza? Então, o talento ele vem para nos ensinar a glorificar Deus de maneiras diferentes. Muitas vezes as pessoas confundem o seu talento com o dom. Galera, isso é o primeiro ponto da nossa aula aqui, é você entender a diferença. Talento é uma coisa, dons é outra coisa totalmente diferente, beleza? Então fique guardando, já escreve isso, se você tiver um caderninho aí, que existe uma diferença muito importante sobre isso. A diferença entre o dons e o talentos, ele vem muito atrelado com como você adquire eles. O exemplo o dons, ele sempre vai ser concedido por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Os talentos, ele é adquirido conforme o tempo vai passando. São as suas experiências, são aquilo que você vive, é a sua capacidade, é aquilo que você busca para o seu dia a dia. Então, o talento, ele vem sendo adquirido e aperfeiçoado no dia a dia, beleza? Ficou bem claro o talento, porque a gente vai ter essas diferenças sobre dons e talentos hoje. Eu vou falar bastante sobre os dons, mas eu quero que você entenda primeiro os talentos, tá bom? Para a gente começar a nossa aula hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, que é onde a gente vai falar um pouco sobre os dons que o Espírito Santo nos dá. Galera, tem 3 coisas que eu separei aqui, que são 3 categorias de dons,
beleza? Isso é muito importante você saber, as 3 categorias de dons, porque ela é o guia para a gente entender um pouco mais sobre essas coisas de dons. Muitas vezes, vocês que estão aqui me assistindo, já se perguntou se você tem algum dom, não é verdade? Se você que está aí me assistindo aí, aparece na câmera aí e muitas vezes dá um belezinha se você muitas vezes já se questionou se você tem algum dom de Deus. Porque eu já fiz isso. Cara, eu já me perguntei muito, será que eu tenho um dom mesmo? Será que realmente Deus me deu um dom para mim fazer? Porque a primeira coisa é você entender o que são os dons. E você se perguntar muitas vezes se realmente você tem, porque Deus ele te dá. Então você precisa buscar isso nele. As 3 categorias, isso aqui é bacana você separar, já deixando a tua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12, as 3 categorias são dons pessoais, são dons ministeriais e são dons espirituais. Essas 3 categorias de dons, você precisa entender ela para saber se você tem realmente um dom vindo de Deus sobre a sua vida. As categorias pessoais, que são... eu vou falar aonde está escrito sobre isso, eu não vou conseguir ler todos esses textos com você. Está em Romanos 12, do 3 a 8. Os pessoais, eles são concedidos por Deus Pai. São eles: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. São dons individuais que operam entre os irmãos para tornar útil o corpo de Cristo, beleza? Os dons ministeriais, esses são concedidos pelo Senhor Jesus, que são a vocação. É isso daqui que a gente vai falar nas próximas aulas muitos. Esses dons ministeriais são concedidos por Jesus. E são o apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores. E os dons espirituais, que é o que a gente vai falar hoje, vamos falar bastante sobre esses dons espirituais, são os concedidos pelo Espírito Santo. Quem aqui sabe um dos dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo? Eu vou pegar aleatório aqui. Tiaguinho, fala um aí que é concedido pelo Espírito Santo. Viu? Vocês acharam que eu ia pegar vocês, né? Peraí, que aqui dá umas interferências, que eu tô tentando gravar ali também, só um pouquinho. Beleza. Bom, mas eu vou dar continuidade aqui, enquanto o Tiaguinho tá tentando gravar ali. São 9 dons espirituais que a gente tem que buscar no Espírito Santo. São eles. Fala um, Tiago. Tá aí ainda? O Tiago tá com o microfone desligado. Meu Deus, caramba, tá difícil hoje. Um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo, dom de línguas, por exemplo. Dom de línguas, boa! O Leonardo apareceu aqui, ó, na minha tela aqui. Sabe algum dom espiritual, Leonardo? Leonardo Guilherme. Ó, tem a palavra de conhecimento, esse é top. Ceciliandra apareceu aqui também. Tem algum dom espiritual, Ceciliandra, que você sabe de cabeça, que você se lembra? Dom de profecia? Profecia, boa! Leandro, tá comigo? Leonardo, desculpa, tá comigo? Ó, tá horrível a minha internet. Não, de boa. Dom de profecia. Eu vou falar, são 9 no total. Para você anotar aí no seu caderninho, são 9, galera. 9, grava isso, galera. 9. Brincadeira. Porque vai ter uma perguntinha no final lá para você responder quantos são os dons espirituais. São 9. E é assim, ó: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, discernimento de espíritos, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Beleza? Conseguiram anotar os 9? Não, mais ou menos. Galera, esses 9 são o que a gente vai falar hoje. E eu pedi para você abrir lá em 1 Coríntios 12,
para a gente tratar um pouco mais sobre esses dons, porque muitas vezes é muito confuso, porque você fala assim, poxa, uma das características de quem aceitou a Jesus é falar em línguas, mas eu não falo, então será realmente que eu tenho o dom, eu fui batizado ou eu não fui? Como que funciona esse batismo do Espírito? Então, muitas vezes surgem essas dúvidas na gente, porque são coisas que são com o passar do tempo e são para edificar a igreja. Então, galera, todo dom dado por Deus, ele é para edificação da casa dele. Então, Paulo muitas vezes falou que não adianta a pessoa falar em línguas se não tem quem interprete. Então, não adianta você muitas vezes buscar algo em Deus que não vai edificar a igreja. Então, ele vai dar dons específicos para as pessoas e que esses dons sejam usados na sua igreja, seja colocado na casa de Deus, no corpo de Cristo, beleza? Então, em 1 Coríntios 12, diz assim, 1 Coríntios 12, nós vamos ler do 1 em diante, beleza? Diz assim, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração de ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisa compreender o que ninguém diz que o Senhor seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existe tipo diferente de dons espirituais, mas é um só mesmo Espírito que dá esses dons. Existe maneira diferente de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um habilidade para fazer. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma forma da presença do Espírito Santo. Para que uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. Para outro, o mesmo Espírito dá a de conhecimento. A outro, o Espírito dá da fé. E para outro, o poder de cura. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. E outra recebe dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, o discernimento de Espírito. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, a capacidade de interpretar. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer usar. Beleza? Até aí, galera. Esse texto falou sobre esses 9 dons que o Espírito Santo nos dá como igreja. E com esses dons vem alguns propósitos, beleza? Então, quando você pede algo a Deus, ele sempre vem atrelado a propósito. Você não nasceu por um acaso, você está na Shalom ou alguma igreja que você frequenta ou participa, você não está lá por acaso. Então, quando o Espírito Santo vai te conceder um dom, é para que esse dom edifique a igreja. Um pouco para frente, ele vai falar sobre você entender o que cada um vai fazer como um corpo. Então, cada dom que está ali, ele faz parte que, atrelado, juntos, eles somando, formam o corpo de Cristo. Então, se muitas vezes você tem o dom de sabedoria, que é você, muitas vezes, ensinar, você entender aquilo que Deus tem para a vida de uma pessoa, ou até mesmo da palavra, você precisa mostrar isso, ensinar isso às pessoas. Porque as pessoas necessitam daquele dom que você tem para edificação da igreja. Paulo também ele fala um pouco sobre você não usar o seu dom de maneira negligente, de uma maneira que as pessoas, você consiga afastar as pessoas em vez de atrair. Isso acontece muito. Eu sei que se você não é cristão agora, ou se você faz pouco tempo que está na igreja, talvez para você isso é muito normal. Ou para você que já está na igreja há muito tempo, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas antigamente eram afastadas da igreja por falta de conhecimento e muitas vezes usar o dom de uma maneira equivocada.
O falar em línguas é um exemplo disso. Muitas vezes ele afastava as pessoas da igreja ao invés de atrair. E Paulo, em 1 Coríntios, para você que está aí me assistindo nessa aula, ele está exortando a igreja, ele está falando para a igreja coisas que muitas vezes ele não falaria para a gente, beleza? Então, Paulo, quando ele fala sobre os dons, ele está mostrando ali, tipo, ó, tem coisas erradas aí que vocês estão usando os dons de uma maneira equivocada. Em vez de você atrair as pessoas, nós estamos afastando elas da igreja. Então, ele fala sobre você, muitas vezes, saber usar o seu dom para edificação do corpo, do corpo da igreja, beleza? Galera, eu estou aqui há 20 minutos falando e eu preciso de uma água, beleza? Então, eu vou tomar uma água aqui, eu já volto, peraí. Vocês estão conseguindo me entender? É porque aqui eu só vejo uma fotinha de vocês, mas vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tá bom o meu áudio, não está travando, tá tudo tranquilo? O Everton aqui perguntou Romanos o quê? Os dons pessoais estão em Romanos 12, do 3 ao 8. Esses pessoais são concedidos por Deus Pai, beleza? Então, ó, os dons pessoais são concedidos por Deus Pai, os ministeriais pelo Senhor Jesus Cristo e os espirituais, ora, pelo Espírito Santo, beleza? Bom, agora eu vou entrar em alguns assuntos específicos e importantes sobre cada dom, beleza? Então, os dons, os espirituais, eles podem ser subdivididos em 3 categorias, beleza? Então, são 3 categorias. Esses 9 dons que a gente falou, eles são divididos em 3, tá bom? 3 categorias, que são o dom de revelação. Ó, fala dom de revelação, já vem um eis que te digo, não é verdade? Você já pensa, pô, eis que te digo vai revelar algo. É basicamente isso mesmo. E o dom de poder, você já pensa, poxa, esse aí é aquele que é o homem de fé, beleza? Então, o dom de revelação, poder, e o último é o dom da fala. Da fala, você já sabe, pô, falar em línguas, é ir para cima, é interpretar, é por aí, beleza? Então, assim, essas 3 categorias, grave isso, são 3 subcategorias de dons que estão nesses 9 que a gente está falando. Hoje nós estamos especificando os dons espirituais, vocês estão comigo, né? Porque assim, ó, o dom, é isso aí mesmo, ó, o Vanderlei mandou aqui, ó, o dom do deixa o menino rodar, é por aí, cara, esses dons de fala é o deixa o menino rodar e vai para cima. Mas o dom da revelação, ele vem muito atrelado a você entender 3 coisas: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Por que que essas 3 coisas estão muito fortes na revelação? Primeiro, para você falar algo que vem de Deus, a primeira coisa, sabedoria. O dom de sabedoria é por meio da palavra de sabedoria que Deus traz à igreja. Uma palavra prática para a necessidade específica ou problema em questão. Galera, basicamente é assim, a igreja ela sempre vai estar precisando dos dons espirituais. Confesso que tinha medo da irmã da Pri. Galera, não conheço a irmã da Pri, mas deveria ser da revelação essa daí, né? E a palavra de conhecimento, ele vem junto com a sabedoria ali. Eles andam junto, porque a palavra de conhecimento é o discernir o sobrenatural quando é revelado a Deus. E o discernimento de espírito é basicamente esses 2 juntos, mas sendo usado de uma maneira mais distinguir. Ou seja, você sabe que aquela pessoa está falando vem de Deus, ou você sabe que aquela pessoa está falando coisa da carne, uma coisa errada, equivocada. O discernimento de espírito, ele é um dom muito importante, mas muito perigoso ao mesmo tempo. Para pensar comigo. Se você perde discernimento de espírito, volta e meia você vai encontrar uma pessoa falando, você fica com aquela, tipo, poxa, essa pessoa está falando da carne ou será que está falando de Deus? Então, Deus, ele te dá esse discernimento para você saber, poxa, aquele cara ali é um cara que está falando coisas de Deus. Aquele outro é um cara que, tipo, poxa, eu não botei muita fé. Então, Deus, ele te dá esse discernimento para você entender o que vem de Deus e o que não vem. Não somente coisas
irrelevantes, mas também num parâmetro nacional, ou até mesmo estadual, ou até mesmo na sua cidade, você saber o que Deus está fazendo naquele meio que você está. Deus, ele está fazendo algo todo o tempo. Então, o discernimento de espírito é você entender o que ele está fazendo, beleza? Revelação são esses 3. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do espírito. Beleza? Os dons de poder. Poder sempre vem atrelado à fé. Beleza? Tudo que você muitas vezes pensa assim, tipo, o que é ter poder? É um cara de fé. Então, o dom da fé, ele está atrelado ao dom de poder. Por quê? O dom da fé não é essa mesma fé salvadora que a gente acredita, mas é um dom especial para beneficiar a igreja para a realização de um milagre. Ou seja, o dom de fé não é somente você, eu acredito em Jesus e fui salvo. Não, é você ter fé nas maravilhas que Deus pode realizar através do seu dom. Você ter fé que Deus cura, beleza, mas realmente você acredita nisso? Então, se eu chegar aqui para você hoje e falar, eu quero que você ore por aquele cadeirante porque ele vai levantar. E aí, vou testar a sua fé, vamos lá. E agora? Será que realmente o seu dom de fé está em dia? Será que realmente você tem esse dom? Praticamente é algo muito grande, na verdade, porque muitas vezes você pensa assim, não, é simples, é tranquilo, mas quando você cai nessas perguntas, você vê que realmente você fala, poxa, acho que eu não tenho dom de fé, porque eu não teria essa coragem, vamos se dizer assim, mas para quem tem o dom de fé, ele vai tranquilamente, ele fala assim, não, eu acredito que ele vai levantar aquela cadeira de roda, eu acredito que vai acontecer, eu sei o Deus que eu sirvo, e aí, quando vê, acontece. Então, é muito interessante você entender o dom de fé, não somente de uma maneira de fé salvadora, mas de uma fé milagrosa. Então, se você pedir o dom de fé, galera, acredita, se Deus derramar o dom de fé sobre a sua vida, você vai ver coisas milagrosas, você vai ver milagres, você vai ver coisas extraordinárias que Deus pode fazer através da sua vida. Estão comigo aqui ainda? Estão comigo, beleza? Galera, esses dons de poder, eles são divididos em 3 também. São o dom de fé, operação de milagres e dom de cura. Você percebeu que esses 3 são muito similares? Porque o dom de poder, ele é muito similar a tudo que você acredita que pode fazer como algo milagroso, como Deus realizando algo. Então, quando você fala operação de milagres é um dom, ele significa o quê? O dom de milagres sugere muitas variedades de milagres e ações de poder sobrenatural. Esse daqui, de operação de milagres, é um dom que muitas vezes para você ter ele, primeiramente Deus ele tem que testar a sua fé. Não de uma maneira de você ir para o deserto ou algo do tipo, mas ele testar a sua fé no sentido, realmente você acredita que eu sou um Deus que pode fazer milagre? Realmente você acredita que eu sou um Deus que realiza o sobrenatural? Então, ele começa a mostrar para você que sim, ele é um Deus que realiza milagres, ele é um Deus que transforma vidas, ele é um Deus que pode sim fazer uma transformação incrível. Então, quando você começa a buscar esse dom de operação de milagres, você está pedindo, Deus, eu quero ver milagres. E o milagre, muitas vezes, eles são coisas pequenas, mas pode ser coisas muito grandes. Então, eu sei que aqui eu estou lançando uma sementinha no coração de vocês aí, que daqui a pouco vocês vão falar, cara, se o pastor falou lá que pode ver milagre, eu quero buscar o dom de milagre, eu quero ver o milagre de Deus, eu quero buscar isso na minha vida. E realmente você vai ver, cara. Então, Deus ele é um Deus sobrenatural. Então, se você busca esses dons, ele vai fazer com que você entenda que isso é o teu chamado, que isso é aquilo que ele quer usar você para realizar. Então, ele vai realizar milagres e maravilhas através da sua vida. Beleza? Isso é só uma semente que eu estou lançando aí no coração de vocês aí, vai brotar lá na frente, depois você vai falar assim, cara, o pastor lá falou que eu tinha dom de operação de milagres e eu acreditei e agora eu estou vendo o milagre de Deus aqui, estou curando pessoas, estou entrando em hospital, estou fazendo meu chamado, estou fazendo se cumprir na minha vida e é por aí. O dom de cura,
que é o próximo que está aqui, ele é atrelado a isso. Então, o dom de poder são divididos em 3 também. Então, o dom de revelação são 3, sabedoria, conhecimento e discernimento do Espírito. O dom de poder são 3 também, que é dom da fé, operação de milagre, dom de cura. Que o de cura nem se fala, então, se você muitas vezes pensou nisso, cara, é para você curar pessoas e a manifestação de Deus através de você. Um dom de Deus na Terra, ele é útil se não tiver pessoas? Não. Ele precisa de você. Um dom do Espírito Santo, ele é útil se não tiver pessoas? Também não. Por quê? Porque nós somos os canais de Deus aqui na Terra. Nós que fazemos esse dom chegar às pessoas que precisam. Então, a igreja ela só é edificada a partir do momento que você entende o teu chamado. É por isso que é muito importante você participar de um curso de vocação às 8 aulas. Essa é só a segunda. Então, é importante você estar aqui nas 8 aulas para você entender a sua vocação. Porque muitas vezes a gente fala sobre dons e você fala assim, não, esse daí eu tiro de... É fichinha para mim, eu tenho o dom de sabedoria, eu entendo a palavra de Deus de uma maneira ímpar, eu sou, é isso e aquilo, mas será que realmente é esse o dom que Deus preparou para você, ou será que ele tem mais dons aí para sua vida? Ou será que você parou só em um aí, não falar em línguas e não quer saber mais de nada? Então fique ligado aí, galera, tem muitos dons aí que Deus quer derramar sobre a Shalom aí, muito conhecimento que ele tem para nossas vidas, que precisa ser exercitado, que precisa ser buscado, precisa ser, você precisa entender essa busca pelo sobrenatural. Os dons, eles são ele é algo sobrenatural. Se fosse para ser normal, não era dom, era talento. Se fosse para ser normal, era para você buscar aí com o seu conhecimento, mas dons vêm de Deus, então é algo sobrenatural, beleza? E o último e mais extenso, eu tenho aqui mais você falou 2 horas, né? Então, falta ainda 45 minutos para mim aqui, não, brincadeira. Daqui a pouco o Thiago corta eu aí, e aí não tem mais aula, galera. Mas, ó, seguinte, eu vou ser bem breve nesse último, mas eu procuro ensinar vocês da melhor maneira possível, beleza? O último são dons de fala. A galera já do coque aí já falou, ei, Glória, falou meu dom, eita, já bate palma, já começa aí no manto. Mas realmente o dom de fala, ele está atrelado a isso, ele não foge muito dessa linha, sabe? Você muitas vezes pensa comigo assim, ah, pastor, mas eu não sei se é verdade esse negócio de falar em línguas, cara, peça a Deus aí para você ver que daqui a pouco você tá, que nem aquela música que a mulher fala no ônibus, já começa a falar em línguas no busão, já começa a falar em línguas nos lugares, então assim, o dom de língua, de línguas estranhas, ele é um dom sim, mas ele precisa ser usado de uma maneira, eu vou procurar uma palavra bem, que não agrida, para você não entender que, tipo, falar em línguas é errado, mas ele precisa ser entendido da maneira, o local e a maneira correta de ser usado. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu falo em línguas, então eu posso falar em línguas aonde eu quiser, mas se você está edificando pessoas, se você muitas vezes está edificando a igreja, se você muitas vezes está usando o seu propósito de falar em línguas, ok. Mas se muitas vezes você fala em línguas somente por falar ou algo do tipo, você está se edificando. Deu para entender? Mas o dom de Deus e do Espírito Santo, ele vem para uma edificação do corpo de Cristo. E é por isso que ali em 1 Coríntios 12, um pouquinho mais para frente, ele fala sobre o corpo. São vários dons, mas é o mesmo Espírito. São várias coisas diferentes, mas é dado pelo mesmo Espírito. Então, quando você entende isso, ele vai ser várias maneiras diferentes de você usar, mas ele precisa ser para edificar o corpo de Cristo, beleza? Então, muitas vezes você tem o dom de línguas estranhas e você chega num recém-convertido, num cara que chegou na igreja ontem, e vai orar para ele e fala só em línguas, a primeira coisa que ele pensa sobre você é que você é louco. Que muitas vezes ele fala, pô, esse cara aí, ou essa mulher aí, veio falar comigo aqui, eu não entendi nada que ela falou. Então, muitas vezes, uma oração para o recém-convertido foi o que Paulo fala ali em 1 Coríntios. Precisa ser entendido. Muitas vezes a palavra que está sendo ministrada precisa ser compreendida por aqueles que são descrentes, aqueles que não acreditam.
E isso é muito importante, porque se você muitas vezes somente fala em línguas com alguém que é descrente, ele não vai entender nada e vai sair dali falando assim, cara, que brisa é essa? Que povo que é louco desse? Eu não estou entendendo nada que essa galera está falando. E o pastor, muitas vezes, falando em línguas, é da mesma forma. Então, Paulo fala para a gente ter esse entendimento, cara. Entenda. São momentos que precisam ser edificados à igreja, são pessoas que já têm esse convívio com o Espírito Santo, são pessoas que muitas vezes entendem que é línguas estranhas, entende esse dom e é interpretado. Então, ela entende e interpreta aquilo que está sendo recebido, beleza? Então, o dom de vocação é línguas estranhas, é variedade de línguas, interpretação de línguas, são um atrelado ao outro. Paulo fala também, não adianta você falar em línguas e não interpretar, então é legal você entender isso, precisa ter uma pessoa interpretando ou algo do tipo. Profecia, a profecia é disponível para todos os crentes. Galera, profecia é o segundo chamado do crente, é a profecia. Por quê? Porque você precisa entender que você nasceu para profetizar. Profetiza a vida, profetiza emprego, profetiza milagre, profetizar é aquilo que Deus falou assim, ó, esse aqui todo mundo vai ter, mas precisa usar. E muitas vezes você usa o dom da profecia de uma maneira tipo, eu profetizo, mas não é aquela coisa assim, tipo, eu profetizo, tal, não sou aquele profeta. Então, cara, a sementinha vai ser lançada hoje aí para a vida de vocês, para vocês profetizar e receber. Porque muitas vezes a concretização de um dom é você ver ele em prática. Muitas vezes você já profetizou algo para a vida de uma pessoa, mas você nunca viu aquilo dali em prática, não é verdade? Profetiza viagem, profetiza viagem para a vida da galera da Shalom, profetiza emprego. Cara, isso é interessante, porque assim, você profetizar é uma coisa, mas você vê o seu dom sendo realizado e cumprido a partir de você, isso que é incrível, porque você vai profetizar e vai falar assim, cara, lá na frente eu vi se realizar aquilo que eu profetizei lá atrás. Entendeu? O dom que Deus deu para você, ele é para você usar com fé. Você não vai profetizar da boca para fora, você vai falar com fé, profetizando que vai acontecer. Amém? Estão comigo? Já estou fazendo uma palavra, né, cara? Vamos para aula, volta para aula, galera. Volta aí. Agora, os dons pessoais, eles são aqueles que eu citei para vocês ali, que são concedidos por Deus. Então, Deus Pai concedeu esses dons a vocês. Dons pessoais concedidos por Deus Pai, beleza? Eu tô acabando a minha aula, falta só 10 minutinhos, galera. Segura aí, já tô terminando, que já é quase o último tópico já. Eu sei que vocês estão gostando, eu sei que vocês falaram assim, pô, Thiago, eu tô gostando da aula, tá legal, mas eu só tenho 10 minutos, então já tô terminando, pode ficar tranquilo, você já vai pedir a sua pizza, o teu cachorro-quente, o teu hambúrguer, pode ficar de boa, beleza? Galera, os dons pessoais, esse daqui foi o que eu falei. A galera perguntou qual que era lá, Romanos 12, do 3 ao 8, diz assim, eu não vou ler o texto, mas o que diz um pouco sobre esses dons pessoais. Esses são concedidos por Deus Pai. Então, assim, os dons, eles são concedidos pela Trindade, beleza? Estão comigo aí? Então, os dons pessoais, eles são concedidos por Deus Pai. E esse que a gente vai falar agora um pouco, que é o dom de profecia, serviço, ensino, exortação, encorajamento, repartir contribuição, liderar e dom de misericórdia, beleza? Esses são... depois mandamos todas as referências para vocês anotarem, beleza? Depois a gente manda aí para vocês todas as referências aí, beleza? Esses daqui, são Deus que concedeu às pessoas para que são úteis no corpo de Cristo. Deu para você entender? Então, a profecia, ela só vai ser útil, você só vai ter esse dom se ela for útil no corpo de Cristo. O dom do ministério é a mesma coisa, dom do ensino é a mesma coisa, exortação é a mesma coisa, contribuição, dízimos e oferta, você contribuir, você ter um coração generoso, isso é um dom, sim, concedido por Deus, de governo e de misericórdia. Esses daí são alguns dons pessoais que Deus, ele nos dá para que a igreja seja fundamentada, para que a igreja seja, nós conseguimos
para que a gente consiga realizar os planos de Deus nessa terra, para que nós conseguimos realizar tudo que Deus tem preparado para a gente, beleza? Tem alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu vou abrir 5 minutinhos aqui para perguntas, se você tem alguma dúvida, algo do tipo. Beleza? Alguma dúvida? Tá, então minha aula não foi boa, cara, porque diz que quando a aula é boa tem que ter dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Renan. Sobre os dons de língua, no início da minha conversão, eu sempre tive muito um questionamento interno, que quando me ensinaram, sempre falaram que o dom de língua ele é um presente, né? Que você tem que acessar, você vai até ele, né, e ele não vem até você. Na tua busca, no teu relacionamento, na tua intimidade com o Pai, você acaba tendo esse dom que todos nós temos, né? Mas a partir do momento que todos nós acredito que passamos, um esfriamento, um distanciamento da busca e tudo mais, a nossa mente fica nos questionando o tempo todo. Pô, será que eu realmente falo em línguas? Será que... Legal. Entendeu? Será que, tipo, e não sou eu que estou forçando o xaralabalá e o canabalase, entendeu? Então, tipo, como a gente discernir se é do espírito ou se é da mente ou do ambiente que você não quer ficar de fora? Caraca, boa, Renan. Isso é muito interessante, viu? Vocês aí, ó, estavam todo mundo aí com medo de perguntar. Eu acho que a dúvida do Renan é uma dúvida muito... abrangeu todo mundo aí. E isso é muito legal porque, assim, o Espírito Santo, eles são eventuais. Não é algo que você... o Espírito Santo, tanto em Atos ali, quando ele desce, é um evento que acontece. Quando você fala em línguas, ela é eventuais. Você não sai da sua casa todo dia querendo falar em línguas para todo mundo ou coisa do tipo. Por quê? Porque realmente tem a ver com o ambiente de adoração, com o ambiente que você está. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai te tocar ou ele vai fazer você falar em línguas ou coisa do tipo, realmente pelo ambiente que você está. Muitas vezes você pensa, poxa, então quer dizer que eu não posso falar em língua num ambiente que não esteja adoração, coisa do tipo? Pode, porque é o Espírito Santo. Então, não quer dizer que você não pode, mas provavelmente o ambiente favorece muito o falar em línguas. Favorece muito você entender que você está falando em línguas pelo ambiente de adoração. Então, aquelas pessoas que estavam em Atos, quando o Espírito Santo de Deus desceu, eles não estavam ali fazendo nada, eles não estavam ali fazendo piquenique, eles estavam ali adorando a Deus. Então, com certeza, o ambiente de adoração favorece para falar em línguas. Então, se muitas vezes você está ali adorando, se muitas vezes você está ali buscando a Deus, e falar em línguas é somente uma consequência da tua adoração. Então, sim, você está falando em línguas pelo Espírito Santo. Agora, se muitas vezes você não está nem buscando, e você está falando em línguas ali sem nem buscar, provavelmente ou é um batismo com o Espírito Santo, ou é algo genuíno, ou realmente você pode estar muitas vezes falando da sua cabeça, coisa do tipo, mas não, cara, o Espírito Santo ele é real a partir do momento do ambiente que você está vivendo. Se você está num ambiente de adoração e o Espírito Santo tocar você e você falar em línguas, é totalmente natural pelo ambiente que você está. Beleza? Mais alguma pergunta? Tirei sua dúvida, Renan? Ou tem mais alguma que você... Não, sim, tranquilo. Beleza? Se você está falando em línguas num ambiente de adoração, é totalmente normal. Assim, se você não falar em línguas, é estranho. Dá pra entender? Tipo, cara, é normal, velho. Você tá ali no ambiente de adoração ali, é você e Deus, é a língua dos anjos, é o Espírito Santo e é o ambiente que você tá. Agora, se você muitas vezes tem essa dúvida assim, busca entender. Fala, Deus, eu quero entender mais sobre as línguas que eu falo, eu quero interpretação de línguas, eu quero entender realmente o que eu tô vivendo ali naquele ambiente. Beleza? Eu acho que também está relacionado com o nível de intimidade, né, Alan? Tá certinho, Alan. Tem muito a ver isso também, porque assim, quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, mais você consegue entender o que ele está querendo, naquele momento que ele está querendo falar, ou coisa do tipo. Tem muito a ver, sim, com a intimidade. E assim, quanto mais tempo você tem
com Deus, quanto mais tempo você busca Deus, mais você consegue entender o seu dom. E é interessante você fazer um curso de vocação, porque você vai entender a sua vocação na igreja, no reino de Deus, nas coisas que você vai participar. Então, assim, quando você começa a ter essa intimidade com o Espírito Santo, você começa a compreender, você fala, poxa, eu tenho isso, eu quero entender mais sobre isso. Ágape, o amor de Deus, é um dom ou é um fruto do Espírito? Cara, boa pergunta. Quem fez essa pergunta foi a Cíntia. Amor de Deus é algo genuíno, é um mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas é algo que nós precisamos praticar. E não somente um dom. O amor a Deus não é um dom, um fruto do Espírito. Cara, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é sem tamanho. Ele não tem como você classificar como um dom ou como um fruto do Espírito. Porque ele é incomensurável. Deu para entender? O amor de Deus não tem como você especificar, não tem como você colocar uma categoria para o amor de Deus. Ele é genuíno, único, é presente, é onipotente, ele é o amor de Deus. Então, assim, não tá somente numa categoria de dons, mas também não tá somente como fruto do Espírito. O amor de Deus, ele é muito maior que isso, beleza? Ele deu o seu filho, nós não faríamos isso. Thiago, quer falar alguma coisa? Quero, mano. Quero só ajudar nessa pergunta do Renan, que eu acho que é bem coerente, e eu acho que se a gente não teve essa dúvida alguma vez, ela ainda vai nos acompanhar em algum momento, você vai ter essa dúvida com relação ao dom de línguas. Eu acho que eu gostei dessa aula, porque é uma aula que normalmente dá muita conversa, quando a gente vai reunir com algumas pessoas, sempre a parte de dons é um negócio que faz a gente querer saber mais informações, tentar entender um pouco sobre ele. Eu acho que é uma aula, é um assunto que é um assunto que é tipo, cara, é um assunto onde tipo, eu já vi tanto extremo sobre dons, e principalmente de línguas, de pessoas só serem aceitas por esse dom, por terem esse dom, e de pessoas serem completamente excluídas por não terem. Sim. E eu acho que você começou muito bem essa parte falando sobre a manifestação, que são 3 pontos que eu acho que são assim muito importantes. Primeiro, os dons, eles nunca se manifestam sozinhos, eles são uma manifestação de Deus. Então, ele não vem sem dar um fruto. O dom é para que dê fruto. Ele vem na nossa vida para que exerça fruto na vida das outras pessoas. Então, isso é um ponto bem importante. Um segundo, que é essa conexão entre Deus e o homem. Os dons são essa conexão, é Deus fazendo parte da nossa humanidade. Então, ele nos concede os dons. E um terceiro, que é o homem manifestando os dons, exercendo aquilo que Deus concedeu para todos, é disponível para todas as pessoas. Mas aí vem um ponto importante, eles não são unilaterais, eles não são sozinhos, porque até ali o texto que eu não sei se você chegou a falar, mas o texto 2 Timóteo 1, o 6 e o 7 fala que a gente tem a possibilidade e a capacidade, Paulo falando para Timóteo, que ele não apagasse o dom que estava nele. Então o Renan perguntou para a gente ali, para a gente pensar, né? Se eu tenho um dom, eu consigo não exercê-lo, ou eu me sinto tão mal que eu não consiga exercer esse dom? Sim, isso é bem possível, porque eu acho que a resposta está também no que o Alan falou, depende muito da sua intimidade, do seu nível de comprometimento com aquilo que Deus já concedeu para todos nós, e isso é muito importante. Eles estão todos disponíveis, todos nós podemos caminhar em todos esses dons que estão aí, todos eles são disponíveis, alguns têm facilidade em um, outros têm outra facilidade em outros Deus concede uma capacidade um pouco melhor, e assim, eles estão todos disponíveis, assim como está disponível a todos nós não ter nenhum. E isso é possível, porque não é isso não é um critério para que você seja cristão, isso é um dom dado por Deus para você exercer aquilo que Deus te mandou. O que é o nosso papel?
a gente se conectar tanto a Deus a ponto de dizer, cara, eu preciso caminhar nisso que Deus nos deu para edificação, não só minha, mas de toda a igreja. Então o dom faz parte na caminhada cristã, tanto quanto orar, o dom faz parte na caminhada cristã, tanto quanto o aconselhamento, o dom faz parte na caminhada cristã, tanto quanto os relacionamentos interpessoais ou pessoais. Então, eles estão disponíveis para todos, sim, podemos não exercê-los, precisa muito dessa conexão com Deus para que ele seja real e verdadeiro na vida da comunidade, da igreja, das pessoas que estão com você, porque quer coisa mais legal que você tá com um amigo e ele tem um dom especial de, sei lá, alguma coisa legal, assim, tipo, ele é um profeta, e ele fala algo para você e você fala, caramba, que legal, Deus falou comigo através dessa pessoa. E quer mais especial você ser usado para ser ferramenta de Deus através de um dom que Deus te concedeu. Então, acho que faz muito sentido essa pergunta do Renan. Sim, é uma busca constante. Sim, nós podemos, às vezes, deixar de exercer esse dom que Deus nos deu. E qual que é o nosso papel? Buscar essa conexão com Deus a tal ponto de exercer esses dons no meio da comunidade. Isso aí. Só para mim terminar aqui, a Aline falou algo muito importante, Léo. Todos estão disponíveis. Cabe a nós buscarmos. Isso é o correto. Todos os dons estão disponíveis. Deus, ele está ali para derramar os dons sobre as nossas vidas. Basta a gente buscar. Basta a gente entender que também o dom, ele veio para... Os dons, ele veio para edificar a igreja. Então, você vai ser usado para edificação de Deus na terra. É isso que o Thiago falou. Você vai ser usado para tocar pessoas, para tocar vidas, para que as pessoas se acheguem até Deus. Beleza? Joe, desculpa te cortar de novo. Pode falar. É que a Gabi lembrou outro ponto que o Renan perguntou, que é como discernir quando quando é de Deus e quando não é de Deus. Isso eu acho que é algo bem forte, assim. Porque o cético, existem dois tipos de pessoas e eu identifico isso aqui na minha casa, por exemplo. Eu choro com mais facilidade, eu sou mais emotivo, meu coração me guia muito, então eu abraço as pessoas, adoro abraçar, se converso com alguma coisa que me toca, se eu vejo um filme. A Gabi tem outras ela tá ali, vigia, mas a Gabi é mais racional com relação a isso. Então, tipo, ela é bem mais racional, ela precisa que vá lá... A Gabi é super igual a você. É super igual a mim? Tá bom, o Léo tá falando que você é super igual a mim. Mas a Gabi é um pouco mais racional. Eu sou mais, tipo, eu me move muito. Então, às vezes, uma palavra me impulsiona a fazer alguma coisa e não era aquilo, porque eu fui muito no meu coração, e a Gabi é mais racional, ela pensa. Mas como que a gente mensura quando é uma palavra, quando é uma profecia de Deus, e quando é algo que não é de Deus? Eu acho que aí tem um caminho bem importante que para todos nós precisa ficar como um ensinamento. Acho que a primeira coisa que precisa vir no seu coração quando você recebe uma profecia ou recebe uma palavra de Deus é que ela precisa vir de confirmação, algo que você já está no seu relacionamento com Deus buscando. Então ela primeiro vem como uma confirmação. Segundo, ela precisa e sempre precisa ter um lastro bíblico. Ela precisa vir através da palavra de Deus. Porque se vem fora, eu acho, eu sinto, eu não sei o quê, já tem grandes riscos de não ser algo de Deus, né? Então ela precisa vir de confirmação, algo que você já está conversando com Deus, ou se é realmente algo novo, você não se movimentar nessa primeira palavra, porque muitas vezes as pessoas vão naquela primeira palavra e não estão nem aí, depois dá errado e ainda culpa o profeta. Então, primeiro, precisa vir de confirmação, a segunda precisa estar super lastreado na Bíblia, precisa vir através da palavra de Deus, e a terceira, que eu acho que é um ponto bem importante, é esse que eu falei, que se é algo novo de Deus, que Deus possa, se ele já usou ele pode usar outras pessoas
para falar sobre aquele determinado assunto, para que você cumpra aquilo que Deus te chamou. Então, esses 3 pontos são muito importantes quando você recebe uma profecia de Deus, uma direção através de uma pessoa, uma palavra de conhecimento, uma profecia, sim, ou alguém vai falar em línguas, ou seja o que for. Isso precisa estar muito bem dentro de nós, para que a gente não tome a decisão errada naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Ele vem para edificar, ele vem para construir, ele vem conectado com a palavra de Deus, ele vem para confirmar algo que Deus já está tratando no seu coração. Beleza? Obrigado, amor. Fechou? Bom, galera, para encerrar a nossa aula de hoje, tenho mais 2 minutos. Eu quero falar para você que o dom, ele não significa algo de você ser superior, beleza? Entenda isso também, tipo, não é algo que você é superior porque você tem um dom ou coisa do tipo. Não, o dom está ali disponível para todos, basta você buscar, você crer em Deus e buscar, que eu creio que os dons vai ser derramado sobre a sua vida. Beleza? Não tem nada de superior que tem um dom, um ou outro, não tem nada disso, beleza? Pedir sempre para Deus revelar a nós se realmente aquilo veio dele, pedir confirmação, não agir pela emoção. Exatamente, sempre buscar em Deus, e aquilo que o Thiago falou é muito verdade. Nunca tome aquilo como verdade absoluta se Deus não confirmar no seu coração, beleza? Não saia tomando atitudes ou coisas do tipo quando Deus não confirmou realmente se aquilo veio dele. Amém, galera? Eu quero fazer uma oração com vocês aí, tenho mais 2 minutinhos, porque eu creio que hoje foi muitas sementes lançadas no coração de vocês sobre dons, sobre talentos, sobre você buscar esses dons em Deus. Se você muitas vezes pensa que é algo que não condiz com aquilo que você quer viver, mas pense que Deus ele tem um chamado específico para cada um, ele tem algo preparado para a sua vida, e realmente não é da nossa vontade, mas sim dele. Então Deus ele quer derramar algo novo sobre a vida de vocês, e se muitas vezes você fala assim, cara, eu nunca me vi falando em línguas e nem quero, então Deus ele não vai derramar esse dom sobre você se muitas vezes você não quer, porque ele quer aquilo, Deus vai derramar aquilo que você muitas vezes vai pedir em oração. Então, se você muitas vezes, agora, essa semente do poder de você curar pessoas, realizar milagres, foi no seu coração, peça isso a Deus. Se muitas vezes foi o dom de você falar em línguas, fale em línguas, que Deus ele possa derramar isso sobre a sua vida. E eu quero fazer uma oração hoje para que essas sementes sejam colocadas no coração de vocês e nós possamos ver frutos lá na frente, que a Shalom possa ter muitos dons sobre a sua igreja sendo derramado, muita vocação sendo derramada sobre a vida de vocês. Beleza? Eu vou orar então. Deus, obrigado, Pai, por essa aula sobre dons e talentos. Eu quero agora, Senhor, colocar sobre cada um que está nos assistindo aqui, Pai, sobre essa aula de dons. Eu creio, Deus, que o Senhor já colocou algo no coração deles que foi muito específico quando eu estava aqui falando sobre os dons, Pai, que essas pessoas possam buscar no seu pessoal, possa buscar, Senhor, no reino de Deus, aquilo que vai ser a sua vocação, Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor, se pessoas que estão nos assistindo aqui, Senhor, sentiu algo diferente quando nós falamos de dons de línguas, de interpretação, de poder, Pai, que em nome de Jesus agora, Senhor, venha colocar no seu coração os dons espirituais, Deus, que o seu Espírito Santo possa derramar sobre essa igreja, Pai, dons específicos, Deus, sobre cada pessoa, Pai. Se pessoas têm um desejo, Senhor, de realizar milagres através do Senhor, Pai, que a sua vida possa ser um canal de bênção nos hospitais, em pessoas que estão enfermas, Pai. Nós queremos que agora o Senhor possa derramar sobre essa igreja, sobre cada pessoa que assistiu essa aula, Senhor, dons espirituais, Deus, em nome de Jesus, Pai, que pessoas possam interpretar línguas, possam falar em línguas, pode, Senhor, derramar abundantemente sobre essa igreja, Pai. Nós queremos uma busca incessante pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender o nosso chamado, a nossa vocação, e principalmente, Senhor, o dom que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Deus. Senhor, meu Deus, que essa semente que foi plantada hoje, nós possamos ver frutos lá na frente, Pai, com pessoas dando testemunho, Senhor, de dons que o Senhor colocou no coração dela a partir dessa aula, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas, pessoas que estão precisando
precisando, Senhor, de um incentivo, de algo que o Senhor tem preparado para eles, Deus. Buscamos agora em Ti, que o Teu Espírito Santo possa estar em cada casa, em cada lar aqui assistindo, Senhor, que o falar em línguas, Deus, muitas vezes pode causar confusão, mas quando vem do Espírito Santo de Deus, é algo genuíno, é algo que possa nos edificar, e Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que está nos assistindo possa buscar os dons e os talentos que o Senhor preparou para a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Uhul! Amém! Isso aí. Top, Joe, obrigado, muito Fechou. bom. Se alguém tiver mais dúvida, manda lá no grupo, a gente vai conversando sobre esse assunto. Agora, rapidão, escreve ali no chat a palavra presente. Não, na verdade o livro já é meu, que o Thiago tá com uns 4 livros meus aí, ó. É verdade, mas esse não é seu, esse é meu. Esse vai ser de alguém. Depois eu vou mandar um kit com mais 4 para você. Peraí, que alguém veio aqui que quer participar da aula. Everton, tira o hashtag, senão não pega o seu. Aí, pronto. Olha, tá mandando, todo mundo mandou. A Gabi vai mandar também aqui. Beleza. Agora nós vamos pegar aqui o presente. Vamos fechar, tirar a lista de presença. Deixa eu já falar para você. Semana que vem nós vamos para a próxima aula do nosso curso. E aí nós vamos falar sobre... a gente vai entrar efetivamente na parte falar sobre vocação, né? Hoje a gente falou sobre os dons e semana que vem a gente começa já com as 5 aulas falando sobre vocação. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está travado aqui para mim. Estão me ouvindo? Beleza. Então na semana que vem a gente começa a falar sobre os 5 ministérios, né? A gente vai falar sobre mestre, pastor, apóstolo, evangelista. E eu esqueci o outro agora, que vai ser os 5 pontos que a gente vai falar na próxima aula. Então, na próxima, a gente já começa com o primeiro, depois as outras 4 vocações, né, que são o que a gente acredita que todos têm, né, uma vocação, um chamado específico, e esses são os 5 que nós vamos abordar a partir da próxima aula. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre mestre. Não vou falar quem vai dar aula, que aí você vem assistir e você já vai saber quem que é. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer o nosso sorteio.